Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Overview do Vindula. Eu me chamo Fábio e vou mostrar esse processo todinho para vocês. O Vindula é uma ferramenta que é muito mais que uma intranet. Ele é uma ferramenta de intranet que te traz módulo de comunicação, te traz a parte de gestão eletrônica de documentos, formulários, ferramenta de no-code, permite que você tenha uma TV corporativa, permite que você tenha diversos módulos para auxiliar o seu RH, gamificação e muito mais. Vou mostrar para vocês um pouquinho comigo e vou falar para vocês uma coisa. Um ponto muito importante do Vindula é que ele permite ligar e desligar as funcionalidades. Por exemplo, essa aqui é a funcionalidade nossa de régua de humor, onde você consegue medir o humor da corporação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui feliz e vou falar super dia e eu vou enviar. Quando eu faço isso, o Vindula faz um relatório mostrando que eu estou feliz, mostrando que todo o departamento, como é que tá, as equipes. Então ele monta para você uma métrica e eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre as funcionalidades do Vindula, mesmo porque o Vindula tem uma centena de funcionalidades e a gente poderia ficar muitas horas. Vou falar pontos que eu acredito que toda empresa deveria ter como uma ferramenta de gestão de intranet como a nossa. Então vamos lá. Primeira questão que a gente tem, o Vindula permite customização completa de layout, gente. Completa. Você consegue mudar cor, fonte, posicionamento dos itens de forma completa. Então vamos lá. Menu superior, eu tenho todos os itens que eu desejo. Esses são itens padrão que são muito utilizados. Logo abaixo a gente tem um alerta. O alerta, ele serve para avisar ações como, por exemplo, telefonia fora do ar, uma notificação muito importante. Então você vem aqui no alerta e clica em ver mais, ele abre uma tela para você mostrando o alerta. E eu posso marcar aqui como lido. Quando eu faço isso, o alerta some. Um outro ponto legal que nós temos, que é a leitura obrigatória, que eu já falo nela mais um minutinho, é a parte de banner. Eu posso colocar um banner rotativo, eu posso colocar um vídeo no banner. Só que eu quero mostrar para vocês a linha do tempo. A linha do tempo permite que eu crie comunicação específica para pessoas dentro da minha organização. Eu posso dar um like, eu posso fazer um comentário, eu posso fazer um compartilhamento. Se eu clicar aqui, eu posso compartilhar no meu WhatsApp e ainda eu posso editar, posso expandir, que é visualizar ele por completo, e a gente tem todo um acesso do nosso conteúdo. E além disso, quando eu crio uma publicação, que é a minha linha do tempo, eu tenho a possibilidade de criar um conteúdo, aqui ó, e eu posso vir aqui no HTML, caso você seja um programador e você queira criar uma página completamente customizada, e aí posso subir uma imagem, posso subir um vídeo, e o melhor de tudo, o Vindula ele foi feito para ter uma ultra segmentação de conteúdo. Então você consegue criar um conteúdo para diversos público-alvo. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho toda a intranet, mas eu poderia enviar para o departamento administrativo do grupo Vindula Intranet, Vindula Tecnologia. Ou eu poderia mandar apenas para a localização de um determinado estado. Ou eu poderia mandar para um público, por exemplo, os designers. Eu poderia falar que gestores imediatos, pessoal do financeiro. Então você consegue um grupo de trabalho, novas ideias, parceiros. Você consegue ultra segmentar o Vindula e você gerencia tudo isso. E aí quando você cria uma publicação, você tem algumas funções. Por exemplo, a leitura obrigatória, que são esses itens aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Nós temos aqui o perfil corporativo, que o perfil corporativo é muito bacana, porque ele permite que a gente crie um conteúdo já com um cabeçalho e um rodapé. Eu vou mostrar isso para você agora, como é que funciona. E a gente também pode agendar a publicação, você pode criar um sorteio dentro da publicação. As opções são muito grandes. Então vamos aqui, vamos clicar em postar. Quando eu faço em postar, o que acontece? Ele cria para mim aqui um conteúdo personalizado. Viu que não apareceu o meu nome, como no caso da Bia, né? Eu estou como administrador, apareceu RH do Vindula. O que significa? Existem muitas ferramentas onde você tem que ter vários logins. No Vindula não, você pode ter um login único e aí você fala, olha, eu quero publicar para o RH. Então aparece aqui, publicado por admin no RH do Vindula. Então você tem um conteúdo personalizado. Ele também me avisou, porque eu tenho uma notificação aqui, Fábio, né, no caso admin, criou uma publicação. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as leituras obrigatórias.
Quando eu crio um conteúdo, eu tenho uma leitura obrigatória definida, eu posso clicar aqui, ó. E aí, quando eu clico nesse conteúdo, ele mostra para mim o conteúdo, tá vendo? Eu posso colocar uma imagem, posso fazer um monte de coisa legal. E eu venho aqui embaixo e eu tenho a opção de leitura obrigatória. Quando eu clico na leitura obrigatória, ele vai falar para mim assim: as partes e assinantes desse documento estão especialmente cientes, ou seja, é o termo que a legislação nossa, né, da medida provisória da assinatura eletrônica avançada permite. Então, dessa forma, nós implementamos os mecanismos para que essa assinatura seja considerada uma assinatura eletrônica válida. E além disso, eu posso vir aqui e ativar o modo de gestão de conteúdo, que esse modo ele só é ativado para quem é gestor, quem tem permissão. E aí ele aparece uns botõezinhos para mim aqui. E eu vou clicar nesse botão de relatório. Todos os relatórios dentro do Vindula, todos os conteúdos, todas as informações, tem um relatório como esse. Que eu consigo ver quem foram as últimas visitas, os últimos 6 meses, como que foi o acesso. Eu posso vir aqui em engajamento, ele vai mostrar para mim que 75% dos colaboradores que estão cadastrados dentro do Vindula fizeram acesso a este conteúdo. E 25% não. Isso é muito bacana, porque você tem aqui as pessoas, e aí dependendo da sua política, você pode exibir ou não o CPF, isso varia de empresa para empresa. Você tem a visita, e aí a gente tem também aqui a leitura obrigatória. Como esse documento é de leitura obrigatória, ele traz para a gente o seguinte: quem visitou, mas não marcou, ou seja, eu entrei, visualizei o conteúdo e não apertei o checkbox. 25% visitou e marcou, e 25% não visitou. E aí eu tenho quem foi, ó, que fez a primeira visita e não marcou. Ó. Então a gente sabe aqui que o André, o Jorge, eu, o meu usuário, o Fábio. Agora, o administrador, que era o que eu usei, acabou de fazer. Ó. Então ele entrou nessa data e acabou de fazer. Então o Vindula traz esse recurso em toda a sua plataforma. Você consegue fazer esses relatórios dentro do Vindula como um completo. Vamos voltar aqui na página inicial. A página inicial ela tem um recurso que a gente chama de blocos. Esses blocos permitem que nós modifiquemos a posição dos conteúdos. Por exemplo, que nem aqui, ó. Amplie seus conhecimentos. Imagina que eu não quero que esse conteúdo fique aqui. Eu posso vir aqui, ó, e arrastar ele para cá. E ele vai ficar nesse posicionamento. Isso é pro administrador. Ele não é um recurso para o usuário, ele é pro administrador. E aí, eu posso também colocar ele aqui no meio, se eu quiser. E olha como que o Vindula automaticamente expande esse conteúdo utilizando um relatório, um layout, né, que é responsivo. Então, eu vou trazer ele para cá. Além disso, eu posso listar os apps, que nem nós temos aqui, os apps do Vindula. A gente tem agenda, arquivo físico, carona solidária, ficha de gente, que é o currículo, fluxo de atendimento, que é para call center, cadastro de fornecedores, linha do tempo, links, newsletter, página com código para você integrar o seu sistema dentro do Vindula, página WebView que permite fazer uma autenticação em formato REST, JWT para quem entende desse tipo de processo. Nós temos uma ferramenta que faz gestão de pedidos eletrônicos, perguntas frequentes, extranet, horas extras, vitrine e um monte de outras ferramentas. Um dos pontos que eu gosto muito de comentar é a busca por ramal, que você consegue fazer uma pesquisa por aqui. Se eu digitar Fábio, ele vai pesquisar, vai mostrar o meu nome. Minha foto não está cadastrada, departamento não informado. Se eu tivesse cadastrado as minhas informações, ele iria aparecer aqui para mim nessa pesquisa. Uma outra coisa que a gente tem que é bacana, que é a parte de aniversariantes. Então eu consigo ter os aniversariantes, tenho a data do aniversário, e aí a pessoa pode vir aqui e dar parabéns, ó. Posso vir aqui e dar parabéns para a pessoa. A gente também tem a busca de fornecedores, nós temos também novos colaboradores. Os novos colaboradores, ele, baseado na data de admissão do funcionário, mostra novos colaboradores para você também dar um parabéns, falar um oi para a pessoa. A gente pode montar uma enquete. E, gente, muita opção. Aqui na parte de evento, nós temos o Kanban, que você tem os itens atribuídos, últimas notícias baseadas na hashtag. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre páginas de conteúdo. Quando você está dentro de uma intranet, em muitos momentos você quer criar uma página de conteúdo. A página de conteúdo é também conhecida como wiki. Então você pode criar uma página de conteúdo, uma wiki, e as pessoas editarem esse conteúdo. Por exemplo,
por meio dessa aqui, ó. A gente criou uma página de conteúdo, tem a opção de editar, você consegue colocar imagem, consegue colocar tudo, pode compartilhar, pode imprimir. E um outro detalhe importante, que tudo dentro do Vindula tem esse botãozinho de permissão. E quando você entra no botão de permissão, além de você determinar o público-alvo, você pode permitir que determinada pessoa possa adicionar páginas, possa editar páginas, possa excluir páginas e possa visualizar a página. Fora disso, o Vindula tem alguns pontos bem interessantes que a gente gosta de fomentar, que é o seguinte: nós não apoiamos as empresas apenas na questão tecnológica, a gente dá muito apoio de conteúdo. Então, por exemplo, a sua intranet já vem com alguns exemplos de conteúdo para que você possa usar. Então a gente já cria uma página para você de exemplo para o seu RH, mostra para você exemplos de política, benefícios, oportunidades. Nós trazemos para você um conteúdo padrão para que você possa ajustar para a sua empresa. E isso é bom porque muitas vezes o fato de você ter um dicionário de um determinado idioma não te faz falante desse idioma. Então a gente entende que o nosso apoio nesse momento é fundamental para você entender esse dicionário, né? Então a gente traz muito recurso de conteúdo dentro da intranet. E aí, nós também temos o chat. O chat, gente, ele é muito bacana porque ele te dá a possibilidade de você falar com pessoas. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, vamos digitar aqui, ó, Fábio. Vamos ver se vai aparecer Fábio. Ó, não tem nenhum Fábio aqui. Por que não tem nenhum Fábio? Porque o Vindula, ele não é um chat apenas para você permitir que todo mundo fale como um WhatsApp. Não. Dentro do Vindula, tudo, a gente tem aqui no Vindula, tudo que você possa imaginar, você é separado por diversos menus no painel de controle. E um dos pontos que você consegue criar dentro do Vindula é aqui, ó, controle de publicação. Dentro de controle de publicação, eu posso simplesmente, tudo que o Vindula faz, eu posso determinar o que pode ser feito e o que não pode. Então eu posso determinar quem cria a página, quem não cria, quem faz, quem não faz. E aí a gente tem também a questão de chat. Olha que legal. Usuários que podem usar o chat, tá bom? E usuários que estão disponíveis no chat. Isso é legal porque eu posso colocar pessoas, quando eu vou iniciar, e eu posso fazer uma pesquisa e eu consigo escolher uma pessoa que está dentro da ferramenta e mandar uma mensagem para ela. Então, essas pessoas que estão aqui são as pessoas que você permite controle. Isso é legal para você não ter aquele controle, aquele uso excessivo do chat para qualquer coisa. Então você fala assim, ó, somente o RH está disponível. Então as pessoas vão conseguir usar o chat, mas não vão conseguir mandar mensagem, por exemplo, para o colega de trabalho, só para o pessoal do RH. Uma outra coisa legal que nós temos é o treinamento. O módulo de treinamento permite que você crie treinamentos corporativos dentro do Vindula. Você cria um treinamento e quando você cria um treinamento, você pode escolher quem pode fazer, quem não pode. Você cria os módulos. Você ao final você pode também ter um questionário. E aí, ó, eu posso vir aqui, ó, vamos para a primeira aula. Eu vou vir aqui na primeira aula. Ele vai me mostrar um vídeo, algum conteúdo que eu queira adicionar, como eu posso colocar página, conteúdo, PDF. E aí eu tenho outro vídeo, eu posso dar um play, avançar. Vamos avançar para a próxima aula. E aí depois eu tenho um questionário. Como criar uma publicação. Eu vou colocar aqui um OK assim. E vou dar um responder. Quando eu faço isso, ele me mostra que está disponível e permite eu concluir o curso. E aí, quando eu concluo o curso, ele me mostra que, olha, concluí o curso com 100% de acerto. Mas eu poderia ter feito um questionário de pergunta e resposta, com várias opções. E aí, se eu errasse, a gente tem a possibilidade de não deixar a pessoa avançar, caso ela tenha mais erros, né, do que acertos. E se eu clicar em visualizar certificado, ele mostra o certificado para mim. Esse certificado vai permitir customização completa, então eu consigo customizar 100% dele. Um outro recurso que a gente gosta muito aqui no Vindula é o reserva de salas. O reserva de salas, ele é fantástico, por quê? Imagina o seguinte, a grande maioria das empresas tem muitas salas de reunião.
E com as salas de reunião, você consegue usar o Vindula para reservar recursos. Então, por exemplo, imagina que tem essa sala de reunião aqui, eu quero adicionar uma reserva nela. E aí eu posso escolher um horário disponível e fazer uma reserva dela. E aí eu posso também escolher algum convidado. E quando eu escolho um convidado e faço uma reserva, a pessoa recebe um invite. E se eu quisesse, eu também poderia fazer uma reserva recorrente, para que essa reserva funcione todos os dias, ou a cada 15 dias. E aí quando eu dou aqui um realizar reserva, pronto, eu tenho agora a minha reserva confirmada. O que acontece? O Vindula permite que você adicione pessoas para aprovar. Então imagina, você tem um auditório que você quer que uma determinada pessoa só aprove, então você tem essa possibilidade. E quando você entra no calendário de reservas, ele mostra que terça-feira tem uma apresentação. E isso tem muito mais. Você consegue controlar recursos, você pode conseguir fazer... Quando eu venho aqui em recursos, eu consigo falar o seguinte, não, eu não quero reservar uma sala, eu quero reservar um carro. E você consegue reservar um carro. Então eu posso vir aqui e adicionar uma reserva do meu Palio. Aqui, ó. E aí eu tenho uma reserva de um carro. E quando você faz isso, além de você ter as reservas, você tem a possibilidade de adicionar recursos audiovisuais, você tem a possibilidade de adicionar coffee break e por aí vai. As possibilidades são muito grandes. Você pode determinar quem pode reservar. A gente tem cliente hoje que reserva a sala por andar e só pessoas que trabalham naquele andar podem reservar aquelas salas, diretores podem reservar. Tem uma secretária que aprova, e ainda tem um recurso que a pessoa tem que confirmar com um dia de antecedência se vai usar a sala, senão ele não libera a sala para a pessoa, e por aí vai. Um outro recurso muito bacana do Vindula é o GED, né, o recurso de gestão eletrônica de documentos. Então você pode criar uma biblioteca, uma ou mais bibliotecas, você pode determinar quem pode ver essa biblioteca, e depois que a pessoa entrou, quem pode ver as categorias da biblioteca. E quando você cria um documento, ele faz uma capa do documento e ao clicar nesse documento, ele faz uma exibição do documento para você. Então percebe que a intranet ela não só te permite colocar um documento, pode ser um Word, Excel, um PowerPoint, e ele vai converter para PDF, e depois disso ele vai te dar a possibilidade de você exportar esse documento. E eu vou começar a mostrar para vocês. Primeiro, recurso que a gente tem muito bacana no Vindula. Vamos editar esse documento aqui. Você consegue categorizar, tá? A categorização do documento é muito importante, principalmente para quem segue certas políticas que precisam da categorização. A gente consegue modificar as categorias, você pode criar locais de armazenamento, você pode colocar qual unidade, qual empresa, qual departamento, qual localidade geográfica, um código, identificador desse documento, versão do documento, data da versão, responsável pela guarda, tipo de documento, origem, padrão, se é uma cópia física ou não. E aí quando a gente fala em arquivo físico, quando eu cadastro um documento no Vindula, ele automaticamente gera um código para você. E aí você tem a unidade física, empresa física, recebido por quê. E quando eu digo físico, eu digo fisicamente aonde está o documento. Porque o Vindula permite que você pegue o documento original, faça um scanner dele, né, faça um escaneamento desse documento, suba esse escaneamento do documento para dentro do Vindula e cadastre as opções da onde está o original. E isso te dá uma vantagem de você diminuir o manuseio daquele documento físico, sendo que às vezes é só para uma breve consulta. E a gente tem uma série de outras imagens, de outros pontos aqui. Um outro negócio bacana é que a vigência, eu vou até marcar a vigência aqui só para você ter uma ideia. A vigência do documento, vou colocar aqui que a vigência é para 2025. E eu também posso colocar leitura obrigatória como a gente já tem. Então eu vou salvar aqui só para você ver que legal. Quando você marca uma vigência, a vigência é bacana porque ela faz isso. A vigência com início em tal a término em 16 de junho de 2020. Isso te permite, depois, por meio dessa ferramenta aqui que nós temos, que é a vigência, você consegue gerenciar todos os documentos. Você pode consultar todos os documentos. Você pode você pode mudar as informações aqui, sabe? Eu posso vir aqui mudar várias informações de vários clientes ao mesmo tempo, de vários documentos. Eu consigo validar quais documentos que estão vencidos. Eu consigo gerar alertas, né? Que esses alertas vão enviar e-mails para mim baseado no vencimento de um documento, né? Então,
Faltando 15 dias, manda um e-mail tal. Faltando um mês, manda um e-mail tal. Faltando 2 meses, manda um e-mail tal. E aí ele vai listando para você quais arquivos que estão com problema e os que não estão. E quando a gente fala em documento, o Vindula traz alguns outros recursos legais, né? Por exemplo, versão. Tá? Você consegue fazer versionamento do documento. Olha só, vamos vir aqui em versões. Eu acabei de mexer, ó, tá vendo? Ó? A Bianca criou esse documento, o admin modificou e eu modifiquei agora. Então eu posso dar um rollback, posso baixar uma versão anterior e posso trocar a ordem. Eu posso falar, não, a versão atual é essa e ele vai mudar para mim. E eu tenho esse histórico, né, que é um histórico mais simples, só para saber quem foi que modificou. Então o Vindula vai te dar todo o controle do que foi feito. Além disso, nós também temos o documento, nós temos também aquele documento onde mostra a leitura obrigatória, quem foram as pessoas que visualizaram, quem não foram as pessoas que visualizaram. Um outro ponto bacana é que você pode habilitar o módulo de denúncia. Então tá vendo esse botãozinho aqui? A pessoa pode clicar nele e fazer uma denúncia. Ou tirar uma dúvida. E aí a pessoa que criou esse documento recebe um reporte disso. Que ela pode estar denunciando, falando que, olha, você escreveu o português errado. Ou isso aqui infringe tal legislação. Ou ele pode tirar uma dúvida. E isso a gente tem dentro de cada documento. Um outro ponto bacana que o Vindula traz é o termo. Termo, gente, é algo bem interessante, que é o seguinte. Vamos imaginar que para ler esse documento você tenha que assinar um contrato de confidencialidade. Então eu posso adicionar um termo chamado assim, ó, contrato de confidencialidade. Versão do termo 1. Olá. Aí o que acontece? O Vindula tem esses hashtags aqui, ó, que eu consigo copiar e colocar eles aqui, ó. Olá, eu tenho que ter 3 hashtags para que ele entenda. Olá, fulano. Para ler este documento, você deve aceitar o termo, por exemplo. E aí eu coloco um botãozinho aqui chamado assinar. Venho aqui e coloco aqui embaixo esse botãozinho de assinar. E salvo. Ó, pronto. Quando eu faço isso e eu ativo, olha que bacana que vai ser. Vou ativar o termo. Quando eu entrar nesse termo, nesse documento, olha o que ele vai fazer. Olá, admin. Para ler este documento, você deve aceitar o termo. Aí eu clico aqui em assinar. Aí ele faz uma assinatura eletrônica avançada para mim. E eu clico em acessar arquivo. E ele automaticamente disponibiliza para mim o acesso ao documento. E depois eu tenho um relatório de quem acessou e de quem não acessou. Por final, nós temos outros 2 recursos, que é a assinatura eletrônica, que eu consigo criar uma assinatura eletrônica desse documento, onde eu adiciono a pessoa, eu venho aqui adicionar um processo de assinatura eletrônica, eu coloco o assunto, aqui ó. E aí eu escolho quais usuários e eu determino se ele vai receber uma cópia ou assinar, e o processo segue exatamente como a gente está acostumado em outras ferramentas como ferramentas de mercado de assinatura eletrônica de documento. A diferença é que o Vindula permite isso somente dentro da intranet. Ele não permite usuários externos, somente usuários internos. E por final a gente tem o embed, que o embed significa que você pode copiar essa URL e colar ela em algum lugar e você manda o documento disponível para uma outra pessoa. Por isso que eu falo para vocês que a nossa gestão eletrônica de documento é bem bacana. O Vindula permite criar página, arquivo, um álbum de fotos, grupo de trabalho, que são como se fossem comunidades, grupos no LinkedIn, Facebook. A gente tem o Timesheet, que é uma ferramenta de controle de horas. Nós temos o Comunicados, que é uma ferramenta de gerenciamento de comunicados para aquelas empresas que fazem memorandos, despachos, documentos que precisam de uma numeração. Nós temos o Kanban. O Kanban, gente, é muito legal porque é o seguinte, olha... Você pode fazer aqui o Kanban, que nem esse aqui, atividade de Páscoa. Você inicia uma atividade, coloco aqui, ó, e eu envio. E quando eu faço isso, eu tenho um controle de solicitações. E aí eu tenho esse controle e eu posso movimentar ele pelos estados. Inclusive a gente no Vindula usa o Kanban como gestão de tarefas para muitas atividades rápidas. E você pode criar você pode criar automação, você tem relatório, você tem controle. Você edita o formulário, sabe aquele formulário que a gente começou? Eu coloco os campos aqui, eu determino a permissão de acesso, eu posso determinar o que faz, se mover para tal lugar.
Tem algumas coisas que são bem legais, como por exemplo, olha, eu venho aqui e edito, ele abre uma tela para mim e permite que eu atribua um responsável. Por exemplo, quando mover um registro para dentro daquele estado, o responsável passa a ser fulano, beltrano, ciclano. Eu posso colocar um SLA de atendimento, que é um SLA, é um controle de horas necessário para que aquela pessoa atenda antes de ser considerado atrasado, né? Que é o Server Level Agreement. E aí a gente tem também campos adicionais que eu posso colocar na pesquisa, ele vai me adicionar novos campos. Eu posso determinar quando entra um registro lá, se ele vai mandar um e-mail, quando ele sai, quando ele vai mandar um e-mail. Ou seja, uma ferramenta muito completa que permite você fazer muitas ações. Uma outra ferramenta legal que a gente tem é o fluxo de negócio, tá? E o fluxo de negócio, ele permite você fazer um workflow. Então, olha só que bacana. Eu tenho vários fluxos. Então, vamos falar desse aqui, ó. Solicitação de EPI. Eu posso entrar em um fluxo de solicitação de EPI e quando eu entro nele, ele está aqui, ó. Nome e escolha seu equipamento. Vendo, ó. Só que o legal disso é que quando eu crio um formulário dentro do fluxo, eu tenho as fases, que é aí que a gente começa a ter um processo bacana. Eu posso ter as fases, e aí cada fase vai gerar uma etapa que você consegue atribuir permissionamento, você consegue atribuir funcionalidade, você consegue atribuir tudo que você viu no Kanban, só que em um nível muito mais granular. Além disso, a gente tem o Gateway. O Gateway permite que você, ao receber uma informação baseado no que veio de dados, ele mande para determinado local. Nós temos o fase múltipla, que permite várias fases serem encaminhadas ao mesmo tempo. Então a gente tem muita coisa bacana aqui. Você vai conseguir criar todos os processos. A gente tem clientes hoje com mais de 150 processos dentro do Vindula, e esses processos são de solicitação de EPI a solicitação de vaga, de demissão, promoção, tudo, todo o processo de trabalho. Nós temos grandes redes varejistas que hoje usam o Vindula integrado com o seu banco de dados e com o seu BI, usando dashboards de desempenho por meio de ações que vêm do fluxo de negócios. Então a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar. E por final, você consegue dentro do Vindula ter um recurso que a gente chama de reconhecimento. E você pode reconhecer pessoas. Vou mostrar isso para você, que bacana que é. Por exemplo, eu venho aqui e eu venho na BIA, por exemplo. Eu venho na BIA e eu venho aqui em reconhecimento. E aí eu posso chegar e falar para ela aqui, ó. Reconhecimento da Bia como uma ótima líder, ou como muito gente boa, ou, por exemplo, ótimo líder. Então eu vou clicar aqui, ó, dar esse reconhecimento à Bia. E aí eu clico em reconhecer seu colega. E com isso você tem um reconhecimento daquele seu colega. Eu posso seguir ela também. Então tudo que ela postar de conteúdo, eu vou receber uma notificação. E se eu clico aqui em reconhecimento, tá aqui, ó. Ela muito top. Além disso, quando eu entro no painel de controle, nós temos várias ações. Primeiro a gente tem o painel Analytics. E que se eu clico aqui em Logs, eu vou até abrir numa outra aba, eu consigo ver tudo que foi feito. Olha, o arquivo foi editado, o e-mail foi enviado, ocorreu um envio em lote e por aí vai. Todas as ações que são automatizadas que o Vindula gera também aparece aqui. Essa aqui é uma ferramenta nova que a gente tá lançando, que é o Vouchers, que ela permite que você cadastre vouchers de cesta básica, vouchers de produto que você vai distribuir para os seus colaboradores. Ela é uma ferramenta que daqui a pouco está saindo para vocês aí. E o que isso traz? Você consegue, por exemplo, vir aqui em gamificação, você tem os relatórios de humor, como eu comentei, que eu vou abrir em outra aba. A gente tem aqui os relatórios de reconhecimento. Se eu chegar aqui nos relatórios de humor, a gente vai conseguir avaliar os comentários do bem-estar geral, por exemplo. Ele vai mostrar pra gente o bem-estar geral. Vamos pegar, por exemplo, do mês. Ele vai mostrar pra mim aqui, vai carregar e vai mostrar pra gente um relatório mostrando como é que tá o bem-estar geral da empresa dentro deste mês. Ele vai carregar aqui. Opa, voltou. E aí ele mostra, olha, feliz, apresentação top. E ele tem a possibilidade ou não de você exibir o nome da pessoa. E aí a gente tem também, ó, tendências de humor por dia. Então, por exemplo, eu vou pegar hoje e vou mostrar a tendência de humor por dia. Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar pra gente
como é que as pessoas falaram, né, de determinado humor naquele período. Olha que legal, ele mostra um gráfico e aí ele mostra uma pontuação e ele determina, ó, desse horário não teve envios, das 8 ao meio-dia teve 3, e a gente tem a média de preço, ó, neutro, neutro, positivo, e no final do dia ele faz uma soma. Se passou de zero, a média ele entende que está positivo. Se tiver abaixo de zero, ele entende que está negativo, e aí ele muda o sentimento. E isso também funciona com o reconhecimento. Então a gente tem reconhecimentos dados, reconhecimentos recebidos. Então, olha, vendo? Reconhecimentos recebidos. Então, a gente tem dentro do Vindula total controle das informações. A gente também tem a política de LGPD, que você pode fazer os consentimentos. Nós temos a parte de TV corporativa, que você também consegue fazer. Você tem a gestão de usuários e grupos, importador de holerite, informe de rendimentos. É uma ferramenta muito completa, muito grande, e a gente tem todo um processo de implantação onde a gente orienta você do início ao fim de como você implantar sua intranet. Então, assim, o Vindula, além de ele ser uma ferramenta para o seu curto prazo, ele tem funcionalidades para o seu médio e para o seu longo. Porque, assim, você não pode, logo de imediato, incluir diversos processos que você acaba, ao invés de ajudar o usuário, você traz uma complexidade para ele. Então a gente tem um processo onde a gente vai liberando funcionalidade de pouquinho em pouquinho. Claro, você tem total liberdade de dentro do seu processo, né, do seu projeto de intranet, implantar tudo de uma vez no dia zero. Mas a gente tem um processo que a gente recomenda gradativamente o conteúdo ser disponibilizado ao usuário final. Mas isso aí é empresa por empresa, tá bom? Eu agradeço o tempo de vocês, espero que o Vindula faça sucesso para a sua empresa, como tem feito para centenas de outras empresas. E qualquer dúvida, fico à disposição nos canais aí do Vindula. Grande abraço e até mais!